Galera, tem coisa mais triste do que você abrir aquele jogo que estava ansioso para jogar, ficou esperando baixar na Steam, comprou, chegou, tá em casa, já saiu da escola, do trabalho, até com a coquinha gelada, o lanchezinho aqui do lado, você vai jogar e 10 frames. Sim, às vezes a gente compra o jogo na esperança que ele vai rodar legal e aí descobre que o nosso PC não tem especificações suficientes para dar conta dele. O vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer buscando aumentar a performance do seu sistema. Vou, dentro do possível, fazer na ordem dos recursos que mais mantêm a qualidade gráfica do seu gameplay, explicar um pouquinho de como eles impactam qualidade visual, gameplay e taxa de quadros e vamos ver se a gente consegue puxar aqui, empurrar ali e fazer aquele jogo rodar no seu PC. SSD Kingston NV2. Deixa o seu PC mais ágil e eficiente com armazenamento rápido em PCI 4.0. Seu design de lado único torna ele um upgrade perfeito até para notebooks ultra compactos. Opções de 250 GB até 2 TB de espaço. Veja mais detalhes no link na descrição do vídeo. O que eu vou fazer aqui hoje é focar principalmente em coisas que não envolvem trocar peças. Eu vou tentar ao máximo, tentar otimizar o que você já tem aí. Se você está cogitando trocar peças, eu posso te ajudar. Nós temos os grupos de Telegram e de WhatsApp do Adrenaline. Lá a gente manda as ofertas mais maneiras que a gente encontra aí de placa de vídeo, processador, componentes em geral, para você dar o up no seu PC e resolver esse problema sem ter que puxar umas barrinhas de qualidade gráfica, porque elas são... É muito triste ter que fazer isso. Então, dá uma olhada no QR Code que está na tela e também no link na descrição desse vídeo. Mas, se você não está afim de comprar peças novas, também tem como dar alguns jeitinhos. Então, para isso, nós vamos usar um PC de experimento. Este PC que eu estou jogando agora, ele é equipado com Core i5-12400F, é uma RTX 4060 e a gente está com 32 GB de memória. Como vocês podem ver nas especificações que estão aí aparecendo na lateral da tela, é um bom PC. Não precisaria dar upgrade para jogar nada, especialmente para jogar aqui o Miranha, que eu já estou jogando aqui na faixa de uns 47, quase 50 quadros, e detalhe, eu tô jogando em 4K, tô usando o DLSS no modo Performance e tô com o Ray Tracing no modo Ultra. Resumindo, eu tô já numa qualidade gráfica bem alta. O que eu poderia fazer aqui é só, talvez, reduzir um pouquinho a qualidade do Ray Tracing para buscar 60, ligar o gerador de quadros e aí eu teria um gameplay redondinho. Então deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Então vem aqui, ligo o gerador de quadros, aplico, aí, agora sim. Liguei o gerador de quadros do DLSS 3, também baixei a resolução que está sendo renderizado para o Full HD e ampliando para o Quad HD com o DLSS 3, então agora tá rodando mais maneirinho o game, né? Estamos aí a uns 80, 90 quadros. Então para o nosso experimento, o que eu vou fazer agora? Tá rodando super bem o game, vou pegar e ir mexendo em diferentes peças, afinal de contas, diferentes pessoas vão ter diferentes gargalos no seu PC, e vou ir sabotando, vou dar uma de Dick Vigarista no nosso PC funcional aqui, vou trocando peças, vou colocando ele em situações difíceis e mostrando para vocês como a gente pode tentar melhorar a performance com as configurações do game. Então partiu estragar uns PC. Ok, nossa primeira sabotagem foi na memória. Então nós caímos dos 32 GB que nós tínhamos para 8 GB. O jogo crashou. É tentar mostrar para vocês alguma coisa e já estou tendo problemas. 8 GB é uma configuração, alguns jogos ainda mostram como uma recomendação mínima, mas ele realmente é complicado. É uma configuração que você já começa a ter, como eu mesmo acabei de mostrar, uma certa instabilidade. Daqui, ó, por exemplo, o próprio Homem-Aranha já ainda recomenda 8 GB de memórias como suficiente. Vamos tentar de novo, mas o jogo realmente ficou aberto só por alguns segundos e crashou. Nossa senhora, olha a dificuldade do jogo para abrir, mano. Tá, foi, passou da... À medida que a gente vai carregando as coisas, elas vêm com dificuldade pela falta de memória. Então eu tô ali, inclusive eu aumentei o número de informações que a gente tem em report de RAM. A gente tem quanto de memória RAM está sendo usada pelo aplicativo, está sendo usado só 3 GB pelo jogo, e quanto de memória RAM está sendo alocada. Foi alocado 7.6, foi alocado tudo já. Os 8 GB já foram todos. A gente nem começou a jogar ainda. E outra coisa que está alocando bastante, dá para ver aqui, é o uso de VRAM. As nossas duas memórias estão lotadas, né? Nós temos os 8 GB da placa de vídeo também lotado. Aí o que acontece com o seu jogo, quando você está numa situação como essa? Ele está constantemente tendo que fazer malabarismo com os arquivos. Toda vez que você vai carregar uma coisa diferente, ele precisa limpar o que dá da memória RAM para pôr a próxima coisa. É tipo você tentar organizar uma mesa cheia. Qualquer coisa nova que você precisa pôr na mesa, primeiro você tem que resolver o que sai dessa mesa, porque você não tem mais espaço. É bem o que está acontecendo aqui com a gente. A gente está com tanto a memória de vídeo quanto a memória da placa, tanto a memória da RAM quanto a da placa de vídeo, elas estão sobrecarregadas. Olha o que aconteceu com a linha do frame time do nosso jogo por causa disso, ó. À medida que eu vou indo, o game tá caindo muita performance, vê que nem CPU e nem GPU estão a 100% de uso.
Nosso gameplay tá 30 tristes frames. Lembrando que a gente jogava uns 45 antes, né? Antes de aplicar... Antes mesmo de aplicar o gerador de quadros, a gente tinha pelo menos uns 40, 50 frames. E agora a gente tá tendo quedas para 30 e principalmente a estabilidade foi pro saco. O frame time tá bem bagunçadinho. Beleza, o que você pode fazer aqui? Eu já vou ser triste na notícia de que memória é a pior coisa para você resolver. Essa, infelizmente, você está com pouca memória, recomendo você comprar mais memória. Você tem que ter memória suficiente para suas aplicações. Senão o jogo vai, a qualquer momento, ele pode crashar, inclusive. Olha só os stutters que eu tenho de vez em quando. O que você pode, uma das poucas coisas que você pode fazer é tentar reduzir o consumo de memória. A gente está com muita VRAM sendo usada. A nossa placa de vídeo, a 4060, ela está lotada, porque a gente está numa configuração gráfica muito elevada, e ela potencialmente está alocando RAM, que é uma coisa que a gente não tem disponível. Então, minha prioridade, se você está com pouca memória, é, por exemplo, nós estamos com Ray Tracing habilitado. Vamos reduzir ele já tem um consumo de memória de vídeo que ele está ali puxando, e com isso eu espero que ele puxe menos memória VRAM, e puxando menos VRAM, ele não vá lá querer sobrecarregar a RAM. Então, desligado o Ray Tracing, outra coisa que a gente vai... Isso também tem impactos de outras coisas, né? O Ray Tracing pesa em várias partes do hardware. E outra coisa que faz bastante diferença quando o assunto é memória é a qualidade das texturas. Eu vou trazer as texturas para o nível médio e vou recarregar a fase, né? Porque é o ideal para recarregar, forçar a recarga das texturas. Bom, ó, a gente conseguiu dar uma reduzida na sobrecarga da memória. Então vê que agora ela está alocando 7, quase está prestes a lotar os 8 GB. Isso vai acontecer. Mas veja que deu uma melhorada nela, já não está alocando instantaneamente 7.400 megabytes. E também o uso de VRAM está na faixa dos 6 GB. Então melhorou um pouco, tá? Olha só. Ainda está instável, mas ainda tá dando stutter. Tá instável ainda. Melhorou, mas não é o ideal. Eu já consigo jogar, só com essa desafogada que a gente deu nas memórias aqui. A memória de VRAM não tá mais totalmente alocada, então realmente, se você quer fazer espaço na memória da sua placa de vídeo, a primeira coisa que você deve fazer é a redução nas texturas. E depois também, qualquer coisa, reduzir a resolução. É outra coisa que vai impactar bastante no uso de VRAM. E memória RAM, cara, é muito difícil você conseguir desalocar memória RAM. O jogo... ele vai ter uma demanda para fazer o carregamento de modelos, de tudo que precisa para rodar, ficar abaixo dele. Tá melhor de jogar, não sei se vocês estão notando. Eu tô conseguindo jogar com menos stutter, mas eu vejo que o sistema tá mais instável do que outros gameplays que eu fiz. Depende de para onde eu vou, ele dá uma girada aqui na performance que ruim, mas eu já consigo jogar um pouquinho melhor. É o que dá para fazer. Nós tiramos um pouquinho de coisas que sobrecarregam a memória, principalmente o problema da placa de vídeo alocar RAM, porque a placa de vídeo estava sobrecarregada. Mas no fim do dia, memória é o pior, é o mais difícil de resolver com configurações. Não tem muita coisa que você possa fazer e ele faz o jogo ficar muito instável. Então mire, atualmente o ideal é você ter duas memórias de 8 GB totalizando 16, ou aproveita que não está tão mais caro, faz já uma combinação de duas memórias de 16 com um total de 32. Beleza, vamos para a nossa próxima sabotagem, hora de a gente trocar a placa de vídeo. Bom, para nossa próxima rodada, nós trocamos agora a placa de vídeo. Eu saí da RTX 4060, uma placa sobrando para rodar. Nossa senhora, não tá nem dando tempo para mostrar para vocês, é que o rolê tá piscando tanto. O jogo falhou devido à utilização de mais memória de vídeo do que atualmente disponível no sistema. Eu ia recomendar já isso, mas antes mesmo, o jogo já tá gritando isso na nossa cara. Nós não temos memória de vídeo suficiente. Nós reduzimos dos 8 GB que nós tínhamos antes na 4060 para apenas 4 GB. Isso é o mesmo cenário que a gente estava comentando antes da memória RAM, que faz o jogo quebrar. VRAM também faz o jogo quebrar se ela é insuficiente. Então nós vamos ter que mexer nessas configurações. Felizmente, o Homem-Aranha é um game que, antes de abrir o jogo, ele abre uma tela de configuração, então a gente consegue corrigir isso antes das coisas quebrarem. Então, um jeito de você resolver o uso excessivo de memória é o que a gente já comentou. Vamos baixar mais a qualidade gráfica. Só que como a gente está numa 1050, também vamos ter que baixar a resolução. Só que para baixar a resolução, eu não daria, digamos que você está numa tela Quad HD. Ao invés de simplesmente baixar a resolução da tela ou do ecrã, porque está em português de Portugal esse rolê aqui, eu prefiro que você use métodos de ampliação. Nós estamos falando aqui de FSR, DLSS, se sua placa tem suporte, Intel XeSS, se for uma Intel Arc. Então o que nós vamos fazer? Ao invés de eu reduzir a resolução da tela para o Full HD, nós vamos continuar jogando em Quad HD, só que eu vou trazer para o modo desempenho, vou reduzir bastante a resolução de renderização. O jogo não crashou ainda, já é um bom começo. Por que eu estou dando prioridade para trocar
o upscaling, a técnica de redimensionamento, ao invés de reduzir a resolução da tela. Porque você tem uma vantagem de usar essas técnicas como FSR, DLSS, TXSS, porque eles reduzem a resolução da renderização em 3D. Então os modelos, o mundo do jogo, tudo isso vai ter uma redução na resolução. Mas as interfaces não são reduzidas. Você não tem uma redução na qualidade, por exemplo, do menu. Então, vê que, por exemplo, as letras aqui estão numa resolução legal, o menu todo está numa boa... Né, as fontes estão em alta resolução, estão na resolução Quad HD. Tudo isso faz com que, quando você está mexendo nos menus, por exemplo, eles não fiquem feios. Então, você consegue preservar um pouquinho da qualidade, pelo menos dessas interfaces, dos textos, e o que você baixa é a resolução do jogo. E outra coisa é, um game renderizado em HD e ampliado para Full HD ou ampliado para Quad HD, a gente vai ter que ir longe aqui, inclusive. Essa ampliação não é a mesma coisa que você ter o Quad HD, mas também é melhor do que você renderizar somente no HD e não fazer o upscaling. Elas costumam entregar um resultado melhorzinho. Aí, placa de vídeo, então, prioridade, usar essas técnicas de upscaling. Outra coisa, é óbvio que é reduzir a qualidade gráfica. Então a gente estava numa qualidade gráfica alta, exceto a textura que eu baixei para garantir que a gente ia conseguir rodar o jogo, o jeito é começar a dar uma derrubada nos filtros gráficos. Então vamos tirar os reflexos, eles já dão tira um pouquinho do peso, filtragem de textura não impacta tanto, mas é hora de reduzir a qualidade aqui do nível de detalhe. Isso aqui vai reduzir a qualidade dos modelos, qualidade do cabelo também impacta, qualidade de partículas também é uma coisa que pesa bastante na placa de vídeo, profundidade de campo, a gente tá meio desesperado, eu vou desligar tudo que é filtro. Reflexo de lente, incandescência, aberração cromática, vinheta, essas coisas não pesam muito não em GPU. E, na verdade, enquanto eu mexi, olha o que aconteceu com a taxa de quadros. A gente estava rodando a 10 FPS, já estou querendo chegar a 30 FPS, lembrando que a gente está jogando uma 1050 Ti, então é uma placa antiguinha. Talvez com essas mudanças eu já consiga rodar o game. Ó, 44 frames, cara. E aí perceba, ó, se eu abro os menus, ó como os menus não estão em baixa resolução. Tá vendo? As interfaces estão bonitas. A leitura está bem legível. A única coisa que eu tive é que mexer nos modelos. Então, quando eu vou para o jogo, sim, aí vocês podem perceber que os modelos em 3D estão mais serrilhadinhos, mas ainda assim o resultado está bem satisfatório, tá? E a gente já está jogando a 35 quadros. A nossa memória de vídeo está toda alocada, os 4 GB já foram alocados e o jogo já está usando 3 deles, então realmente a carga ainda está alta em memória de vídeo, mas a gente já joga num bom nível de qualidade gráfica. Tá bacana esse jogo, ele tá rodando legal, não consigo mirar em 60 frames, ia ser muito complicado fazer isso, mas eu já consigo um gameplay a 30 quadros bem aceitável. Uma coisa que os games também disponibilizam é a resolução dinâmica, então você pode, ao invés de eu fui lá e definir aqui que eu queria que o game, que ele rodasse no modo desempenho do FSR. Então ele vai, como eu estou em Quad HD, ele vai reduzir em 4 vezes esse tamanho. Eu não sei dividir 1440 por 4 de cabeça, mas é por aí a resolução que a gente está trabalhando. Mas você pode vir aqui e trocar aqui, escala de resolução dinâmica. E eu quero que ele dinamicamente já trabalhe com 30 quadros. Isso, quem sabe, pode me dar uma margem para eu vir aqui e mudar um pouquinho da qualidade gráfica. Vamos pôr algumas coisas no médio. Por exemplo, qualidade do cabelo no médio, nível de detalhe no médio, qualidade das sombras. Sombras eu esqueci de trocar a qualidade, ela tem um impacto também, mas vamos pôr aqui no médio. Qualidade de geometria já está no médio. Vamos aplicar. Subir um pouco a qualidade gráfica e ó, o jogo melhorou um pouco a parte estética e ele vai mirar no gameplay buscando 30. Eu posso ir lá e travar 30. Eita, olha o buraco que eu fui me enfiar, mano. Eu nem sei como entra aqui. Eu posso, para ter mais estabilidade, só abrir o Riva Tuner, colocar ali para gerar 30 quadros. E é isso aí, agora estou jogando a 30 quadros, estou usando o máximo de qualidade que a placa conseguir, porque ela vai mudar a resolução interna dentro das margens que ela tem para trabalhar. Então, por exemplo, a 1050 Ti está a 90% de uso, então realmente está bem próximo da capacidade máxima dela. E eu não vou ver a taxa de quadros variar, porque a resolução interna que o jogo está sendo renderizado vai resolver isso para mim. Então esse é um jeito de você extrair aí um pouquinho mais de performance e conseguir fazer a sua placa de vídeo entregar performance num jogo que ela não estava rodando bem. Ficou meio feio, mas tudo bem. Se você está mirando a 30, você vem aqui em gráficos e diz que você quer rodar a 30. Vamos ver se ela vai conseguir, só que vai ter que baixar bastante a resolução para isso acontecer. Vamos lá também mudar lá no Riva Tuner, dizer que a gente quer parar em 60. Limitador de quadros a 60 no Riva Tuner, voltamos lá. Aqui nós realmente pegamos numa limitação da placa de vídeo, ela não tem performance. Ela deve estar reduzindo já bastante a escala de resolução e ainda assim não está conseguindo pegar 60 frames, então esse é o mínimo que ela aceita reduzir a resolução e está parando aqui. Bom, vamos para a nossa próxima sabotagem.
nossa última rodada agora, eu dei uma fuçada no nosso processador. Eu coloquei um Core i3 ao invés do Core i5, então reduziu para um quad-core com 8 threads, ao invés de um hexa-core com 12. E o que acontece ele está bem sobrecarregado, ó, vê que ele está 97% de uso. Como a gente voltou para a RTX 4060, a performance voltou a ficar boa, né? A gente já estava jogando acima aí dos 50 frames o tempo todo. Só que olha como a 4060 está 80% de uso e a nossa taxa de quadros está instável. Então esse é um cenário de limitação de processador. Ó. Inclusive esse aqui é um problema sério de que quando você está limitado por processador, você pode ter problemas com stutter. Ou eu crashei o jogo de novo. Eu crashei com tanta força que dessa vez ele não veio pedir desculpas e dizer que faltou VRAM. Eu acho que o crash por conta do processador foi tipo, volta pro desktop, filhão. Ok, temos um sinal de gargalo de processador. Como é que a gente resolve? Primeira notícia triste que eu tenho processador é um gargalo quase como a memória RAM. Se você não tem processador o suficiente, é muito difícil você conseguir resolver ele via configurações. Mas tem algumas coisinhas que você pode fazer para ajudar a ele rodar melhor. Então, a primeira delas é que a gente estava com o Ray Tracing habilitado e a gente estava com ele habilitado no modo bastante avançado, olha só, o detalhe da geometria dos reflexos estava no nível muito alto, a distância dos objetos estava no nível muito alto. Isso acontece porque quando você tem objetos que você não está vendo na tela, o jogo consegue gerar menos geometria, carregar menos texturas, as coisas que você não está vendo dentro do possível, ele pode ir economizando recursos do sistema. Como a gente está com o Ray Tracing ligado e ele está com geometria elevada dos modelos, do que está sendo refletido, e a gente está com uma distância gigante, está pesando demais. Então eu posso reduzir a distância do que o reflexo está pegando e vamos pedir para ele pôr só nível alto na geometria dos reflexos. Isso aí já tende a dar uma desafogada um pouquinho. Vou tentar não desligar ainda o Ray Tracing. E outra coisa que alguns games vão te oferecer e dar uma ajuda é a densidade de tráfego. Games que tem pessoas na rua, tem carros na rua, quanto mais modelos tiver no mapa, mais trabalho para o processador, mais geometria para ele trabalhar. Na mesma lógica de eu ter reduzido ali a questão do Ray Tracing, a qualidade dos modelos. Eu vou pedir para pôr nível baixo na rua, vamos pôr menos gente na rua. Isso reduz o trabalho que tem para o processador. Isso são algumas coisas que você consegue mexer. Afinal de contas, em partes a física e a geometria é meio que o mundo do jogo. Então por isso que quando você tem um problema de processador insuficiente para rodar um game, você tem um problema sério. Não tem como pôr menos jogo no jogo. Se você começar a desligar a gravidade, umas paredes a menos, o jogo para de funcionar. Se você começa a desligar esses elementos essenciais da construção da física e do mundo dele. E claro que você tem ainda também a inteligência artificial dos NPCs. É muita coisa que não tem como você simplesmente desligar. Os personagens não podem simplesmente ficar burro na sua frente do nada. Caramba, subiu para 120 frames se eu fazer aquelas duas mudanças que eu falei para vocês. A geometria realmente estava, a distância de geometria do Ray Tracing num nível muito elevado e a distância muito elevada realmente estava aumentando em excesso a carga de trabalho do Core i3. E também reduziu o número de pessoas na rua, também impactou bastante e agora eu estou conseguindo jogar a 90 frames. Eu devo ter encaixado bem mal o cooler, porque agora está pegando 95 graus, o nosso Core i3, eu acho que não devo ter encaixado direito o Cooler Box nessa última troca. Mas o ponto é, ver que a frequência de operação ainda está alta, então não está invalidando o teste, ainda está mantendo o boost em 4.1, mas o meu ponto principal aqui é ver que olha como a taxa de quadro subiu consideravelmente e olha como a gente não está tendo stutter. Então, reduzir o número de pessoas na rua ajuda, reduzir o número de elementos que você está renderizando ajuda, se você tem essa possibilidade. A gente nem precisou desligar completamente o Ray Tracing, a gente ainda tem Ray Tracing no jogo, né? Tô tentando parar numa janela aqui, mas tá difícil, ó. A gente ainda tá com o Ray Tracing no jogo, a gente só deu uma maneirada, né? No quanto a qualidade dos modelos que vão estar refletidos ali e o quanto de objetos tem. E mais um recurso que vocês podem usar, apesar de que eu já consegui resolver aqui, ver que a linha de frame time não está tão lisa quanto eu gostaria e está instável entre os 80 e os 60 frames. Outra coisa que vocês podem fazer para desafogar o processador e tornar viável um gameplay de vocês é travar a taxa de quadros num valor mais baixo. Assim você está dando um intervalo maior para o processador fazer o seu trabalho e fazer o pedido do próximo frame. Então o que eu vou fazer? Está oscilando aqui e eu vi que as mínimas dele está na casa de uns 70. Então eu vou travar o nosso gameplay a 70 quadros, porque parece ser algo compatível que o Core i3 vai conseguir dar conta o tempo todo. Vai até reduzir um pouquinho o aquecimento do meu cooler mal encaixado ali. Quem tem cooler mal encaixado tem medo. Travei a 70 e ainda não tá bom. Vou travar nosso gameplay a 60 então. Recarregada a fase e nosso gameplay travado a 60 quadros, aquele risco é o nosso frame time. Você viu o grau de estabilidade que ele tá agora? Olha só, tá lisinho. Então você precisa identificar o que é um patamar que o seu processador consegue rodar estável. Eu recomendo vocês mirarem em valores
Por exemplo, se você está jogando aí um game competitivo, tentar mirar alguma coisa nos 120, 100 frames, pelo menos uns 90 frames, vai, para jogar competitivo. Ó, aqui não teve jeito, aqui carregou uma geometria, alguma coisa aqui que não o Core i3 acho que não deu conta. O uso da RTX 4060 também subiu bastante, né? Pode ser que foi um momento que o nosso gargalo realmente foi a placa de vídeo. Mas você encontra qual é o patamar que seu processador aguenta, tenta uns 90 para uns games competitivos, tenta mirar nos 60 pelo menos num game que nem o Miles Morales aqui, Spider-Man, que é um game de bastante ação e já fica bem bom em 60 quadros. Se não der 60 quadros, eu recomendo vocês pelo menos tentarem o patamar dos 45 quadros antes de ir direto para os 30. 45 FPS já tem uma fluidez bem mais legal que 30 quadros, ela é literalmente 50% melhor do que um 30 FPS. Não é tão bom quanto 60, mas é sensivelmente melhor que 30. E aí, por fim, se o desespero bater, tenta mirar em pelo menos 30 ou, meu Deus, a coisa tá feia, trava em 24. Não é maravilhoso, mas dá. Especialmente se você for jogar com um controle, talvez você não sinta tanto. Eu tô tendo um pouquinho de engasgo ainda nos 60, acredite se quiser. Então, o que eu provavelmente faria aqui era desligar o Ray Tracing mesmo, porque é muito trabalho para um Core i3 da conta, ficar lidando com Ray Tracing também, mas eu vou trabalhar a 45 para vocês verem como fica. Aqui nós jogando então a 45 quadros já. Como ele é melhor que 30 quadros, você jogar só 30 FPS dá uma sensação bem ruim na questão da fluidez. E olha como 45 não é de todo mal. Então, se seu PC não der conta dos 60, não pule direto para os 30, tenta os 45, tenta os 50 quadros, quem sabe você tem uma estabilidade legal. Quando eu avanço meio rápido pelo mapa, ainda assim, às vezes eu tenho umas quedinhas aqui de performance. E veja a questão das memórias que eu falei, né? Agora nós estamos alocando 6 GB na memória de vídeo, então realmente precisava de mais VRAM, especialmente para essas configurações mais altas. E nós já estamos alocando 16 GB de memória, sendo que só o Spider-Man já está usando 8. Vê que 8 GB não era suficiente nem para o Homem-Aranha alocar com tranquilidade todos os arquivos do jogo. E lembra que nessa memória RAM também tem uma coisa chamada Windows que precisa rodar. Afinal de contas, né, não dá para rodar um game sem sistema operacional. Bom, galera, então essas são algumas das dicas. Essa é a sequência aí de configurações que você pode ir buscando para tentar melhorar a performance do seu PC. Essas são as coisas que mais vão impactar, então, quando você tem gargalo de processador, é geometria, é densidade populacional. Quando é memória de vídeo, é buscar reduzir as texturas e, dentro do possível, não necessariamente reduzir a resolução. Se você conseguir usar as ferramentas de upscaling para ir segurando algumas coisas, você ainda consegue manter algum grau de qualidade no game sem ficar tudo horrivelmente pixelado. Galera, para mais testes com hardwares e quem sabe se o seu PC realmente não está dando conta e você está de olho numa peça nova, nós temos análise de processadores, de placa de vídeo, temos lives testando todos esses componentes para você ver o nível de performance que você vai conseguir tirar se decidir dar um upgrade, se cansou de ficar fazendo essas manobras aqui com o menu de configuração gráfica. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!